Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje nós estamos retornando aqui para a gente poder falar sobre a simbologia na prática da umbanda. Eu venho pegando a simbologia desde o início de cada percepção, certo? Aonde ela vai formar uma egrégora. E dessa egrégora nós vamos chegar ao ponto de falar sobre os símbolos que vêm nos pontos riscados, a simbologia de um congá, uma simbologia que se faz numa trunqueira. Tudo ali é simbólico e magístico. Então a gente está pegando esse entendimento para poder explicar. Só que para eu pegar esse entendimento, eu tenho colocado a árvore da vida, certo? Da cabala hermética, e dentro dessas condições eu vou trazendo algumas informações para que a gente entenda, e foi falado nos vídeos anteriores. Mas se vocês perceberem, existe uma esfera, uma séfira, que não, na verdade ela não é uma séfira, que aparece na árvore da vida, que eu ainda não falei. Ela é a representação de Nanã, certo? Aqui para a gente que é um bandista. O nome dessa Séfira, que não é Séfira, é Daat. Ela representa a gnose, o conhecimento, certo? Para nós, no entendimento da Cabala, ela representa o véu do abismo. Por que que ela é uma séfira que não é séfira? Porque, basicamente, o conhecimento está espalhado por toda a criação divina. Ou seja, desde lá de cima, aonde você tem Keter, até o universo material, aonde você tem Malkuth. Todo conhecimento passa por todas as esferas. Por isso que ela é uma esfera não esfera. Ou seja, ela é uma energia que está espalhada por toda a árvore da vida. E ela representa o abismo por quê? Porque conhecimento sem outras informações não é nada. Só conhecer sem aplicação do conhecimento não é nada. Então, por exemplo, nós temos ali Keter, Roquimá e Biná. Keter é a coroa, é a onipresença de Deus. Roquimá é a sabedoria, é a onipotência divina. Roquimá é a onipotência. E Biná é a onisciência, que também representa o entendimento. Então, pensa comigo, conhecimento sem entendimento não gera sabedoria. Então, conhecimento, ele pode virar um abismo para você. Você pode cair no abismo. E com relação... Por que então nós correlacionamos com Nanã isso? Porque Nanã, ela é a representação de uma idosa que passou pela vida, adquiriu conhecimento, certo? E ela é a rainha, a matriarca, né? A simbologia de Daat é a representação das matriarcas, idosas, velhas, que têm noção do conhecimento. Para para algum ramo da alquimia, algum ramo magístico, por exemplo, a Wicca, representa a bruxa sábia, certo? Então, é muito importante que nós entendamos. Para a Cabala, é o abismo. Para nós da Umbanda, é o fundo das águas paradas, a decantação, ou seja, aquele que vai... porque a gente fala assim, Nanã da água parada. Nanã não é da água, ela é do fundo, entre a lama, ou seja, entre a terra e a água, certo? Então ela decanta todas as impurezas para o fundo. Para o alquimista, ela está ligada ao planeta Plutão. Ela é a representação de enxergar além da ilusão. O símbolo dela é o espelho, algema e véu, de Daat, não de Nanã em si, certo? A cor violeta ou lavanda. Os animais que estão relacionados a ela são os peixes abissais e, na simbologia alquímica, dragão, tá? Muitas vezes ela é considerada o opositor, ou seja, aquele que
que te faz você tentar ser melhor, porque cria uma oposição ao teu avanço, certo? Plantas, unha de gato, fungo, cipó, pinhão roxo, chorão, urtiga, ipê roxo e avenca, certo? A céfera, aí, como eu já disse, é uma céfera oculta, invisível, véu do abismo, certo? Separa a visão dual. O que é a visão dual? Da dualidade, da visão una. Ou seja, esse véu do abismo, do que tem para baixo dele, vai estar aqui, o que tem para baixo dele é dualidade. O que há acima dele é unicidade, ou seja, o Deus único da verdade infinita cósmica, certo? Abaixo dele é a divisão que Deus faz para poder formar todas as outras energias que formam o universo, tá? Deixa eu ver. O arquétipo são as matriarcas, como eu falei, representação da oposição, da antítese, da provação, que leva à evolução e torna digno e melhor aquele que passa por esse véu. Ou seja, existe um fundo filosófico num caminho até de roteiro de cinema chamado Jornada do Herói, de Joseph Campbell. Então, a jornada do herói, ela é a oposição, é aquele que o enfrentamento, é o vilão, vamos colocar assim. Mas não, para nós não é vilão, é a matriarca de grande sabedoria que muitas vezes cria oposição à tua evolução para que você, quando você ultrapassa essa provação, você consegue evoluir. Pode parecer má, ou pode parecer um mal à primeira vista, mas após vencido, revela o bem oculto, nos mostra nossos defeitos e fragilidades, ou seja, gera autoconhecimento, certo? O dragão vencer as próprias fraquezas. O dragão, ele é a representação das próprias fraquezas, se tornando um herói de si mesmo. Ou seja, se você vencer o seu dragão interior, você vira um herói de si próprio. Nanã é a senhora dos segredos, entre a morte e a vida, geradora de Iku, ou seja, com seu canto ela afasta Iku, que é o deus da morte. Mãe da varíola, regente das águas calmas e paradas, deusa do pântano, velha, poderosa, séria, na visão do Jeje. Senhora da passagem da vida para outras dimensões, certo? Terra e água, lama, lodo, barro, que origina vida, certo? Então, do barro criou-se a vida, que é a terra com a água. Então, a gente vai tendo essas condições de observação, certo? Eu queria falar separadamente desse véu do abismo, que é o que está aqui na árvore da vida, Nanã para nós, certo? Então, essa é a representação. No grego, o conhecimento se chama gnose, né? É importante a gente ter essa noção sobre essa energia que percorre toda a árvore da vida, para que a gente também entenda as características que se contrapõem aqui ao arquétipo de Nanã. Beleza, galera? Então que fiquemos com muito axé, mais um videozinho para a gente ter um entendimento. Vamos chegar nas coisas da Umbanda ainda, tenham paciência, mas aqui é para quem tem paciência mesmo. Muito axé a todos.